Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar as atividades de hoje. Deixa eu ligar aqui minha câmera também, para vocês me verem, não se assustem. Vamos iniciar as atividades de hoje, tá? Da nossa escola de síntese e caracterização de sistemas nanoestruturados e biológicos, tá? Nosso primeiro palestrante, a nossa primeira aula é do professor Pierre Basílio Almeida Fechini, tá? Que vai falar sobre o desenvolvimento de estratégias de sensoriamento utilizando pontos quânticos de carbono. Só para dar uma pequena introdução, o professor Pierre, ele é professor do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Ceará e é especialista em produção de nanoestruturas e das mais diversas aplicações, né, professor Pierre? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por dividir muito conhecimento que você tem na área de sistemas nanoestruturados. A gente agradece em nome da Sociedade Brasileira de Biofísica, do Congresso de Biofísica, da Universidade Federal do Maranhão, e fique à vontade para iniciar a sua aula de hoje. Tá, eu queria, antes de começar, agradecer o convite da organização do Congresso. Eu também gostaria muito que tivesse sido pessoalmente, né, mas infelizmente não deu. Acho que a gente adiou o máximo possível. Talvez a gente, sei lá, podia virar o ano de novo e a gente nada, né? Mas, assim, eu fiquei super feliz mesmo de ter sido convidado, poder mostrar um pouco do que eu estou fazendo aqui na Universidade Federal do Ceará. Aí, aqui eu coloquei meu e-mail, né, qualquer coisa, se vocês quiserem mandar e-mail para mim. E aqui tem a homepage do programa, tá? Então, vocês podem encontrar alguns links também. Então, como consta o título, né, desenvolvimento de estratégias de sensoriamento utilizando pontos quânticos de carbono. Então, a gente vai abordar um pouco. Eu vou colocar um histórico de nanomateriais no geral e depois a gente vai entrar nos pontos quânticos. Mas, antes disso, eu passo... Mas, antes disso, eu queria mandar um presente aqui para vocês, tá? É um comercial e um presente. Esse livro aqui, Avanços no Desenvolvimento de Nanomateriais, foi um livro que eu organizei com todos os meus alunos de pós e a gente conseguiu publicar no final do ano passado. Então, muito do que a gente vai falar hoje contém, né, está contido nesse livro, e o mais legal é que é de graça. Vocês podem baixar nesse site, tá bom? Entrar lá e tem todos esses capítulos, né? Introdução aos nanomateriais, materiais nanoestruturados baseados em carbono, aqui entre os nanotubos, grafeno, os pontos quânticos de carbono e assim por diante, nanopartículas semicondutoras e assim por diante. Então, tudo isso daqui a gente desenvolve, né, no laboratório, já Professor desenvolveu. Pierre? Oi. Desculpa, aqui quem está falando é o professor Leandro Barbosa. Se você não se incomodar, e obviamente se você autorizar, a gente poderia passar esse link para os inscritos do curso, que eu acho que é um livro muito interessante, até como material didático para eles. Se você não se importar, você encaminha para a gente manda um e-mail para todo mundo. Claro, e é o que eu estou dizendo, ele está de graça na internet, viu? Então, e assim, exatamente, tem que aproveitar um material bom desse, gratuito ainda, eu acho que, se não tiver problema, seria muito importante para os alunos do curso. Eu pego o link com ele, leio, coloco no site, um redirecionamento e coloco no Instagram também. Isso, obrigado e desculpa o incômodo. Não, que é isso, vocês podem me incomodar quando quiserem, tá bom? Obrigado. E assim, eu também estou sendo esperto que eu estou divulgando, né? Assim, mas é porque eu vou ganhar os hits lá, né? E tem outro também que eu gostaria de mostrar aqui. Esse foi mês passado que saiu. Esse já é mais aplicações mesmo na tecnologia. Eu sou apenas um dos editores. Só que esse aqui, infelizmente, não é free. Mas vocês podem entrar lá e ver se baixa, né? Certo? E assim, é bem interessante esse daqui, porque ele já mistura coisas bem aplicadas. Por exemplo, tem gente aqui que usa nanomateriais para a indústria têxtil. Um convidado, né, que eu solicitei, eu pedi, ele concordou, ele fez 2 capítulos bem legais sobre esse material, superfícies superhidrofóbicas para vestimentas, ou anti-chama, tem muita coisa interessante aqui. Também a parte de ambiental, né, sei lá, a gente
está usando essas nanopartículas, e aí, vão para onde? Elas podem ser absorvidas pelo organismo, e as plantas? Isso pode mudar o crescimento delas? Então, esse tipo de coisa também está contido aqui. O livro anterior que eu coloquei é um livro, eu vou até voltar, em português. A minha ideia era mais... É porque eu sentia falta, realmente, de uma aula na pós sobre nanomateriais. Não tinha uma coisa assim fácil e rápida, né? Como uma primeira leitura. Agora, esse já é mais, assim, é um pouco mais aprofundado na questão de aplicações. Tá? Também está aqui o link, eu posso deixar depois uma boa, e obrigado pelo espaço, tá? De eu estar fazendo meu comercial, né? Meu merchan aqui. Bem, então, começando mesmo, né? O seminário, aqui tem um slide que eu gosto de apresentar, mas para a gente ver onde nós estamos, né? No mundo dos nanomateriais, que seria abaixo dos 100 nanômetros, tá? Então, é aquela região, né, onde você tem já estruturas moleculares, né, como um vírus, a fita de DNA, uma proteína. Você também possui aqueles sistemas biológicos, né, como a micela, lipossoma dendrímeros, nanopartículas de ouro, né? Isso aqui ela está com um core shell, né? Ela está coberta com ouro. Aqui é um ponto quântico e tem as poliméricas. Assim, na verdade, quando a gente, né, você pode pegar vários artigos na literatura, e você vai perceber que todo mundo fala de 100 nanômetros, 1 vezes 10 a menos 9 metros, abaixo desse tamanho, você está na escala nano e tal. Só que, hoje em dia, a literatura está se modernizando. O que eu quero dizer com isso? Que nanopartículas, às vezes, com 200, 500 nanômetros de tamanho, podem ser consideradas também nano. Só precisa que ela tenha aquela propriedade que a destaca do book, certo? Por exemplo, se o material book, né, material em micrômetros, ele tem uma propriedade, por exemplo, uma cor diferente, quando você leva a 500 nanômetros, ela muda de cor, né, você já mexe nas propriedades quânticas do material, mesmo ele estando acima dos 100 nanômetros, ele é considerado nano. Tá? As nanopartículas poliméricas, elas, até para aplicação, geralmente elas são 200, 300, 500 nanômetros. Então, até mesmo a definição ela está sendo modernizada. Certo? Aí aqui a gente vê a outra escala, né? Uma bola de tênis, um grão de sal, e a gente vai diminuindo até chegar nos nossos nanomateriais. Bem, antes da gente chegar lá nos pontos quânticos, eu vou fazer uma pequena assim, revisão, tá? Do que a gente precisa saber para poder chegar lá, para estudar esse tipo de material. Então, eu coloquei aqui uma classificação dos materiais de acordo com a dimensionalidade. Eu até coloquei o artigo, eu fiz esse slide, até mesmo que vocês podem depois pegar os artigos que eu pesquisei para poder montar. Vocês podem pegar, vocês vão encontrar essas mesmas figuras, tudo bonitinho lá, tá? Eu acho que vai ser interessante até se você quiser estudar por conta própria, além do livro. Então, aqui tem um material book, né, que aqui está em micrômetros. Aqui a gente diz que ele é 3D. Bem, o Richard Siegel, ele inventou isso para dizer o seguinte, que nas coordenadas x, y e z, se você tiver acima de 100 nanômetros, nessas três coordenadas, ele é um material 3D. Como aquela minha bola de tênis que eu vi, com um grão de sal, né, um cristal micro. Só que o que acontece? Eu começo a diminuir em um dos lados, em um dos eixos. Então, olha só, o meu 2D, o que aconteceu? 2D, o X e o Y, por exemplo, aqui e aqui, né, poderia estar acima de 100 nanômetros. Desculpa, aqui abaixo de 100 e os dois outros lados acima de 100. Aí você tem dois eixos acima de 100 nanômetros, então vai ser 2D, o material 2D. Aqui a gente tem, por exemplo, o grafeno, filmes finos, tá? Tem muitos materiais com aplicação industriais que estão aqui. Tem até revistas que o pessoal dedica só a estudo de materiais 2D.
Aí a gente vem para um D. Um D, se a gente for ver aqui, olha só. Um D, ele já tem apenas um dos lados cinanômetros. Um bom exemplo de um D é o nanotubo de carbono, tá? Que você tem um diâmetro dele, que é abaixo de 100, mas ele pode, sei lá, chegar até 1 micrômetro, né? E as nanopartículas, que a gente geralmente chama de 0D, porque todas elas estão abaixo de 100 nanômetros, certo? Então, isso aqui foi uma classificação criada para abordar a dimensionalidade dos materiais. Vocês, como eu falei antes, vocês podem encontrar aqui. Os pontos quânticos de carbono, por exemplo, nas 3 direções deles, dessas nanopartículas, elas estão abaixo de 100 nanômetros. Então, elas são partículas 0D, né? São materiais por 0D. Aí aqui eu coloquei também, dessa fonte, vários exemplos aqui de como você pode ver essa classificação e alguns materiais que já estão sendo estudados. Certo? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem, eu não coloquei aqui, mas aqui pode ser uma nanopartícula de sílica no meio, né? no núcleo, e ao redor um polímero, pode ser PEG, algum outro composto orgânico, tá? Que faça essa proteção. E aí, por que é 0D? Veja, 50 nanômetros, então se a gente for ver aqui essa partícula, nas 3 direções, ela está abaixo de 100 nanômetros. Então, ela ficou como 0D. Aí aqui tem vários exemplos, né? Os nanoclusters, nanocage. Bem, moléculas está aqui, mas a gente nem considera bem material 0D, né? Aí os nanofios, nanotubos, 1D, como eu falei, do nanotubo de carbono. Essa imagem aqui ela é bem interessante também, que é do óxido de zinco, que a gente consegue construir isso daqui. Bem, tem várias formas. Você pode fazer eletrodeposição, você pode usar reação hidrotermal ou solvotermal, você consegue criar essas estruturas e ela tem propriedade fotocatalítica também. Bem interessante. E veja que o diâmetro dela, né, do tubinho aqui, do fio, está abaixo de 100 nanômetros, só que o comprimento está bem acima de 100. Então é um D. Aí aqui aquelas estruturas feitas por litografia, que é muito usado, né, em circuitaria, para você fazer filmes finos, e assim por diante. Como eu falei, né, o grafeno, né, e por fim, os 3D, que podem ser até esses cristais que você pode crescer no laboratório, um material desse, um MOF, né, um Metal Organic Framework, e ele tem nas 3 direções, está acima de 100, certo? No nosso mundo é mais fácil a gente encontrar e mais fácil a gente enxergar esse tipo de material. Então aqui, eu até tirei lá do livro, né, que eu comentei, aqui são as morfologias. Esses materiais também podem ter diferentes morfologias. Então, eu tenho uma nanopartícula, 0D, ela pode ser esférica, cúbica, triangular, ou prismática, né, dodecaédrica. Pode ter várias. E dependendo da morfologia e do tamanho, você vai ter propriedades diferentes. Isso aqui que é o Chan, né, desses nanomateriais, que você pode ter o mesmo material e ele pode apresentar propriedades diferentes sem mudar a composição química. É a mesma composição. A diferença seria apenas morfologia e tamanho. Eu vou comentar um pouco sobre isso, certo? Bem, para sintetizar esse tipo de material, de nanomaterial, existem 2 abordagens, né, que a literatura geralmente traz e apresenta para a gente. Eu vou especificar mais no caso dos pontos quânticos de carbono lá na frente, certo? Aqui vai ser uma coisa mais geral. Essa figura eu até peguei de um trabalho que a pessoa trabalhou com concreto. Então, existe realmente uma tecnologia no concreto. Então, o top-down, o nome já está dizendo, é de cima para baixo. Imagine, você pega um material e você pode moer esse material até criar estruturas pequenas. E com essas estruturas pequenas, você constrói algo nanoestruturado, certo?
Um bom exemplo disso, do top-down, é um moinho planetário. Eu até tenho um laboratório, ele é um moinho, não um moinho comum. Por quê? Porque ele tem 2 movimentos de rotação e translação, e essas esferas, elas esmagam, né, o pó do material, fazendo com que a partícula sempre diminua. Isso é tanto que se você pegar, por exemplo, um titanato de cálcio, de bário, um desses pós cerâmicos, como exemplo, e se você começar a moer, digamos que você bota nesse moinho e começa a moer, você vai pegando alíquotas e fazendo difração de raio-x de pó, certo? Como eu sei que daí no Maranhão o professor Alain possui. Você vai começar a perceber que os picos vão começar, a largura e a altura, eles vão enlarguecer, mostrando que o tamanho vai diminuir. E, às vezes, ele até muda de fase, por conta da energia de superfície, né, que ele acaba ficando mais estável naquela estrutura, mudando de fase, quando ele adquire aquele tamanho. As desvantagens dessa metodologia é contaminação, né, porque, às vezes, você está trabalhando com reatores que são de aço e, às vezes, os pós, se for um pó cerâmico. Cerâmica é mais duro que o aço, então ela arranha e consegue remover material do reator e das esferas. Então, para você fazer isso daqui, você tem que usar, geralmente, reatores cerâmicos, tá? E as esferas cerâmicas que possuam uma dureza maior do que o que você vai moer. O pessoal também que trabalha com fármacos, eles usam muito esse tipo de coisa aqui, de material. Só que trabalha com fármaco, com isomorfismo, né? Desculpa, com cocristais, né? Para melhorar a biodistribuição. Bem, tem várias aplicações. E um dos exemplos do bottom-up, aqui no caso, seria o contrário. Olha só, aqui é um método mais químico. Mais químico por quê? Porque você parte de reagentes químicos, você pode partir de sais, se você pegar, por exemplo, um sulfato de cobre e colocar em solução, você vai ter os íons, né? O cobre 2+, e o SO4 2-. Aí você pode tentar precipitar e você pode fazer uma nanopartícula de óxido de cobre, por exemplo. Então, você constrói do pequeno para o grande, certo? Tem vários exemplos na literatura sobre ele, e eu posso citar aqui, por exemplo, uma síntese de micro-ondas, tá? Outras, essas que envolvem decomposição térmica também. Existem também o ultrassom de sonda, né, que é a sonoquímica. Então, tem milhares. E por que esses nanomateriais eles estão sendo tão estudados? O que acontece realmente com o nanomaterial? Por que quando eu tenho algo bulk, né, algo na escala dos nanômetros, dos micrômetros, desculpa, eu começo a diminuir e essa propriedade começa a aparecer? Um indicativo disso é pela relação superfície e volume. Eu fiz umas continhas aqui bem simples para provar isso, tá? Eu peguei aqui uma esfera, e eu vi que a área da superfície da esfera, né, 4 πr ao quadrado, isso aqui a gente aprende no colégio, e o volume é 4/3 de πr ao cubo, certo? Então, se eu fizer uma divisão aqui bem simples da área pelo volume, né, eu vou cortar aqui algumas coisas, eu vou ver que essa relação é 3/r, 3 sobre esse raio da esfera. Aí eu pensei assim, ora, se eu estiver trabalhando com uma esfera que possui 1 metro, quanto será essa relação? Bem, será 3 metros a menos 1. Mas se eu tiver com uma esfera na ordem de nanômetros, né, 10 a menos 9 metros, vou ter 3 vezes 10 a 9. Então, vejam só. A área de superfície por volume, ela vai ser 1 bilhão de vezes maior. Então, o que está acontecendo aqui que a gente pode sugerir? Que a área superficial, quando você começa a diminuir a partícula, ela aumenta muito. Tem materiais, para vocês terem uma ideia, que 1 grama desse material, que está em escala nano, você consegue cobrir toda a área de um campo de futebol, por exemplo, de tanta área superficial que ele possui. E isso faz com que
deixa a partícula com grande exposição, né, dos seus átomos na superfície, fazendo com que ela seja mais reativa. Bem, eu acho que tem muita gente aqui, muitos estudantes da física, da química, né, biologia, e quando a gente estuda reação química ou termodinâmica, né, lá na física, sempre a gente vê alguns gráficos de energia, né, de energia de Gibbs, energia de superfície. E quando a gente estuda química também, a gente percebe que toda reação química que ocorre, na verdade, ela começa sempre na superfície. Quando um metal começa a se oxidar, sempre é na superfície e depois ele vai penetrando dentro de alguma rachadura, alguma falha do meu material. Ou seja, ele precisa ter sítios ativos para acontecer a minha reação química. Agora, imagine você ter um material, uma substância, que ele possui mais átomos na superfície do que dentro do interior. Então, ele tem praticamente todo ele está exposto. Então, a reatividade do material é altíssima. Você pode até, algumas vezes, fazer um explosivo. O ferro metálico, né, quando ele está em escala nano, ele pode entrar em combustão com oxigênio do ar, por exemplo. Então, olha só, aqui tem, desse artigo também que eu peguei, ele mostra a percentagem de átomos na superfície quando você diminui. Então, aqui parece ser um ponto quântico, né? E aqui você tem 52%, aí você vai diminuindo até chegar a 92% dos átomos na superfície. Então, isso aqui é super reativo. Por conta disso, eu gosto de imaginar que essas partículas são como se fossem mamonas, ou um carrapicho. Como se cada pontinha dessa aqui você tivesse grande energia, né, nas pontas, e ele pudesse interagir muito fortemente. Então, é uma partícula que você tem muita energia na superfície, né, muita carga superficial, e isso mexe com a estrutura dela. Pode mexer em várias propriedades, tá? Pode mexer na condutividade do material? Pode. Pode mexer em propriedades térmicas? Pode. Propriedade magnética? Até propriedades importantes que eu vou comentar aqui, que são os fenômenos associados. Por exemplo, o ponto de fusão... aqui eu escrevi um pouco... o ponto de fusão... não, tá certo. Em função do diâmetro da partícula. Por exemplo, o ponto de fusão de uma substância, para os químicos e para os físicos, eles sabem que é uma propriedade física da substância. É tanto que, para saber se a substância está pura, você geralmente vê o ponto de fusão dela. Se for variável, não está puro. Se for fixo, ok, está puro. Só que, veja, eu estou aqui com o exemplo do estânio, né, e começa a diminuir o tamanho de partícula dele. Eu consigo mudar uma propriedade física de uma substância, como o ponto de fusão, apenas diminuir o tamanho de partícula. Certo? Então, aqui nessa tabela, né, rapidamente, a gente pode ver aqui o tamanho diminuindo, né, e o ponto de fusão realmente diminuindo, 232,6 graus centígrados, chega até 214,9. E o ΔH também. Então, a energia necessária para você fundir o material, você também muda, ela também pode variar. Aqui foi uma equação, né, que a pessoa que estudou isso, ela encontrou para você conseguir prever até onde isso vai chegar se eu começar a diminuir mais a partícula. Então, você pode mexer em propriedades físicas do material. Outra propriedade interessante aqui é o superparamagnetismo. No laboratório, quando a gente começou a trabalhar com nanopartículas, a gente começou por esse tipo de material. São partículas geralmente de óxido de ferro, que é o Fe2O3, mas pode ser o Fe3O4, né? Que é a magnetita, mas você pode usar magnetita. E quando você bota um campo magnético, veja que você tem uma substância que é um ferrofluido, tá? É um fluido, mas você bota um campo magnético e ele se alinha com o campo magnético, formando esses sparks aqui, né? Essas pontas. E você deixa de ter um fluido e você tem uma estrutura quase sólida. Então, é bem interessante. Isso daqui está sendo muito usado também pela indústria para usar em juntas de
de joelho, né, em prótese de joelho, porque ele usa campo magnético, você consegue ter uma lubrificação diferenciada. Tá? É bem interessante. E, assim, eu podia dar um seminário inteiro só sobre esse tipo de material, porque foi o que eu mais trabalhei, para falar a verdade. Então, super paramagnetismo. E o interessante também desse material que eu não disse é o seguinte, que quando você tira o campo magnético, ele se desalinha. Então, ele tira o campo e desalinha. Tá? Ele não tem memória magnética. A ressonância de plasma de superfície é outra propriedade interessante. Aqui a gente tem uma barra de prata, poderia ser uma barra de ouro também, qualquer material metálico vai apresente isso daqui, teoricamente, tá? Como o ouro, a prata, né? O cobre. Então aqui a gente tem a barra e a gente sabe qual é a cor da prata, prateado, né? E aqui, esse artigo aqui, eu peguei, saiu recente, tá? Eu acho que foi segunda-feira. Então, aqui tem um nanocristal de prata. Nesse trabalho, o pessoal estudou o crescimento desse nanocristal usando simulação. Então, aqui a gente pode ver aqui quantas partículas, quantos átomos estão na superfície, expostos, né, à superfície. E qual o tamanho. Olha só, 7, o maior tamanho dele é nessa direção aqui, que está nesse eixo, melhor dizendo, 7,5 nanômetros. E qual a diferença disso para isso? Ora, você muda a cor do material. Então, se você pegar a prata e diminuir bem o tamanho dela, você fizer uma suspensão coloidal, você vai perceber que você pode ter várias cores diferentes, dependendo do tamanho. Certo? Aqui é uma técnica de absorção, né? O VVIS. E você consegue observar isso aqui, que ele está se deslocando. Isso acontece pelo plasma de superfície, que você tem. A primeira pessoa que estudou isso foi o Mui, e ele fez umas equações interessantes, ele viu que formava um dipolo quando a onda eletromagnética, né, de luz interagia com essa nanopartícula em solução e absorve. Então, ela absorve essa energia, tanto que dá essa banda, né? Por causa da absorção. Ele forma esse dipolo, que na verdade é um deslocamento dos elétrons, por isso que fica o plasma, né? Então ele se desloca, e ela absorve, se desloca e forma isso daqui. Dependendo do tamanho e da morfologia, você vai ter espectros diferentes. Outra propriedade interessante também é um confinamento quântico, que existe nos pontos quânticos. Tá? Aqui é um ponto quântico de seleneto de cádmio. Esses materiais, por exemplo, o telureto de cádmio, ele está sendo bastante utilizado hoje em dia para célula solar. Ele é da terceira geração agora. E, nossa, é um material que é muito aplicado. Por quê? Porque ele tem um rendimento quântico muito alto. Você pode fazer com cores bem diferentes. E tudo ocorre por conta, né, do gap aqui do material, que dependendo do meu tamanho também, eu posso ter variações de cores na sua emissão. Certo? Eles emitem muito. Isso é muito interessante, né? E esse material, ele está sendo usado hoje em dia em televisores. Tem... muito tempo atrás, o pessoal estudava muito LED, né? O diodo emissor de luz. Agora existem os QLEDs, né? Que são os LEDs usando os pontos quânticos de carbono. Então, esse televisor, por exemplo, é o Quantum Dot TV. É um televisor usando pontos quânticos. E é uma empresa bilionária, pelo que a gente pode ver aqui. Então, aqui o mercado está aumentando, né? E espera-se, né? Esse gasto foi feito, claro, antes da pandemia. Mais pessoas estão mais tempo em casa, talvez elas estejam comprando mais televisores, não sei. Não sei como é que mudou isso daqui. Mas a promessa é que você consegue ter uma imagem com melhor contraste, né, cores mais vivas, e é algo diferenciado, além da energia, né, que você poupa bastante. Outra aplicação é como marcador, né?
Aí, célula solar, célula fotovoltaica, né? Eu nem comentei aqui, mas você pode marcar, olha, aqui tem um rato e vocês podem ver com cores diferentes, né, no contraste. Tá? Aí aqui a gente tem vários tipos de nanopartículas, de pontos quânticos, mas veja que cada um, eles são bem assim, seleneto de zinco, cádmio, né, telúrio, então são materiais que são tóxicos, tá? Tudo bem aqui, eu coloquei, pode ser usado como contraste de imagem? Pode, mas qual é o problema? Isso aqui eu não posso inserir num ser vivo, certo? Ele é tóxico. Aí a ideia é o seguinte, imagine se eu pudesse fazer algo parecido com um ponto quântico, que são essas estruturas, né, que tem esses metais, né, os calcogênios misturados com outras coisas lá, e que faz com que ele tenha um rendimento quântico legal e que ele emita. Mas se eu tivesse estruturas de carbono que não possuem essa alta toxicidade, por ser vivo, por exemplo, bem, atualmente a gente tem, né, os pontos quânticos de carbono. Bem, aqui eu coloquei as estruturas de carbono que geralmente foram as mais estudadas, começou pelo grafeno, nanotubos, fluorenos, aos CDOTs, né, que são os pontos de carbono, nanodiamantes, e aqui as nanopartículas grafíticas que também se assemelham aos pontos quânticos de carbono, que é o ponto quântico de grafeno. Então, o que acontece, na verdade, é que você tem uma partícula, mas você, na verdade, tem várias folhinhas de como se fosse o grafeno bem pequeno, abaixo de 10 nanômetros, por exemplo, empilhadas. Aqui não está mostrando, eu vou ter uma figura melhor que a gente fez em simulação, vou mostrar lá na frente. E que eles se ligam, certo? Formando uma esfera, certo? Mas aqui se você estivesse pegando só uma folhinha, certo? Você vê uns defeitos aqui na superfície. Esses são esses defeitos que dão a emissão de luz. Aqui são os pontos quânticos de carbono, que foi o que a gente sintetizou no laboratório pela primeira vez. A gente tirou até uma foto na época, a gente colocou luz ultravioleta. A gente publicou esse trabalho bem para a educação. A gente fez uma prática de laboratório. Aí aqui está o trabalho que eu comentei, que a gente fez na simulação, para saber como era essa estrutura. No B, a gente pode ver as folhinhas, né, que parecem de grafeno. E aqui nessa figura, a gente pode ver que essas folhinhas elas têm uma ligação. Você pode ter também vários defeitos na superfície. E tudo isso contribui para você ter uma maior ou menor emissão de luz. Você pode ter heteroátomos, né, também. Então, você tem carbono, e não só carbono, você pode ter nitrogênio, você pode colocar oxigênio, enxofre, fósforo, boro, e assim por diante. Tudo isso para poder incrementar a sua emissão de luz. Bem, como é que eu sintetizo os pontos quânticos de carbono? Com qualquer nanomaterial, que eu comentei lá atrás, tem várias abordagens. Tem a top-down e bottom-up. Geralmente, essas top-down aqui, elas são mais caras, né? Então, no meu laboratório, por exemplo, a gente prefere as bottom-up, que você consegue até ter um certo controle de tamanho, morfologia. O que a gente usa mais no laboratório, por exemplo, é decomposição térmica, a gente usa muito, e reação hidrotermal ou solvotermal também. A hidrotermal é quando você usa um reator e coloca água, né, para poder solubilizar os reagentes. Porém, eu posso colocar um solvente orgânico, que tem um ponto de ebulição menor, ou seja, gera uma pressão de vapor maior, você pode chegar a um material com temperaturas e tempo, né, inferiores a de decomposição térmica. E, às vezes, você usa os mesmos reagentes, você chega a estruturas completamente diferentes. Você muda um solvente, muda uma concentração, já aparece muita coisa interessante.
E assim, se você for procurar na literatura, eu vou sintetizar ponto quântico de carbono, eu vou ter que comprar reagentes caros, negativo. Assim, eu coloquei figuras de alguns artigos que o pessoal está usando na literatura. Por exemplo, cenoura. Pessoal, tem artigo que o pessoal usa cenoura para produzir ponto quântico de carbono. Cera de vela, cabelo. Não sei de quem foi o cabelo, né, nesse artigo. Açúcar. O primeiro que a gente fez, na época, a gente fez com açúcar. Então, super barato de sintetizar. Biomassa também. A biomassa aqui, no caso, pode ser bagaço de cana, de coco, tá? Qualquer material lignino celulósico, certo? Então, tudo isso aqui já tem na literatura. Eu já vi também artigos com quitosana, a gente já fez com vitaminas. Então, tem de todo tipo e você pode ter acesso a esse tipo de material facilmente. Então, resumindo, se você quer um ponto quântico de carbono, o seu material precursor pode ser qualquer fonte de carbono. Tá? A questão depois é bom você escolher uma boa fonte de carbono que seja reprodutível. Eu não costumo usar muito essas fontes naturais, porque a gente sabe, né, que dependendo da região, você pode ter uma fruta, uma semente, algum desse material biológico que pode ser levemente diferente, a sua composição química, e isso pode acarretar realmente mudanças. Então, se você partir de algo, até o açúcar seria melhor, porque ele tem realmente aquela mesma composição. Aí, atualmente, se estuda muito a engenharia de solventes. Vejam, a gente está misturando aqui dois compostos, né? Então, eu estou partindo dos mesmos reagentes. E eu estou colocando aqui, a minha diferença são os solventes que eu estou utilizando. Então, aqui eu coloquei DMF, bem, primeiro, forma unida, eu consegui encontrar partículas que emitem no azul, depois, DMF com forma unida, né, 1:6, volume, consegui verde. Aí depois eu variei a composição dos dois, a fração dos dois, fiquei com verde mais claro, só em DMF ficou amarelo, depois etanol, laranja e assim por diante. Então, quando eu mudo o meu solvente, eu posso mudar o tipo de partícula também. Eu estou tendo emissões de várias cores, tanto que esse mesmo trabalho ele está mostrando aqui, né, nessas cubetas, as cores, né, das partículas que eles conseguiram encontrar. Aqui está na luz comum, né, e aqui embaixo está sob a luz ultravioleta, né? E aqui é a emissão, né, o espectro de emissão dela, que dá para a gente ver ele se deslocando no vermelho, né? Então, bem interessante. Se a gente for pesquisar na literatura, a gente vai conseguir encontrar vários artigos que abordam isso. Você mudando solvente, então alguma propriedade, você pode mudar apenas um dos reagentes, você obtém outra coisa. Tá? Mas, além de você obter uma partícula diferente, também é importante você fazer a medida do rendimento quântico. A gente consegue medir lá no laboratório, eu até coloquei aqui uma sequência. A gente, no começo, sofreu um pouco, porque a gente nem sabia como fazer, a gente foi nos artigos e ficou mandando e-mail para o pessoal da literatura, e a gente conseguiu encontrar um caminho legal. Então, aqui é o que a gente faz, né? Prepara uma solução padrão, sulfato de quinina, tá aqui ela. Deixa meu mouse aqui para... gente, só um segundo aqui, meu mouse deu uma travada. Pronto, deu uma reiniciada. Pronto, então aqui está aqui a molécula, né, sulfato de quinina. Ela tem 54% de rendimento quântico, a excitação dela tem 60, né, nanômetros, e você sempre usa um padrão. Aí, primeiro, a gente obtém os valores de absorvância e fluorescência, certo? Isso aqui é o EM de emissão, né?
Depois a gente dilui a suspensão, né, abaixo de 0,1, e porque ela emite muito, então a gente tem que fazer essa diluição para poder não estourar na hora da medida. A gente mede os espectros. Aí depois a gente coloca na equação e pronto, né? A gente tem lá o valor. Eu não coloquei essa parte muito das equações aqui para não tornar o seminário maçante. Então, aqui tem uma tabela bem interessante que mostra o rendimento quântico desses materiais. A gente pode ver aqui na esquerda, ou desculpa, na direita. Desculpa, gente, só ajeitar aqui o meu mouse. Acho que ele está com mal contato. Eu vou usar a minha mesa digitalizadora. Só um segundo. Pronto, já está ok aqui. Então, o rendimento quântico, né? Quando a gente começou a sintetizar esses materiais, a gente também obtinha valores muito baixos. Na literatura, o pessoal levantava a mão para o céu, os braços para o céu, quando tinha algo 9%, 15%, porque era muito baixo, não eram como os pontos quânticos normais, não. O que o pessoal faz com aqueles materiais que eu falei, né? Como teureto de cádmio, sulfeto de zinco. Só que aí, depois dessa engenharia de solventes, com o uso de outros reagentes, né, a síntese foi se aprimorando e a gente consegue valores bem elevados. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem valores também acima de 50, acima até de 60 de rendimento quântico. Essa tabela, ela tem algumas informações interessantes. Quando a gente usou, por exemplo, para detectar moléculas, que a gente usa, né, para poder fazer o sensing. Aqui, por exemplo, o limite de detecção, a gente consegue, com esse material aqui, foi conseguido 25 nanomol por litro. Então, você consegue, no litro, identificar 25 nanomol. Tá? E assim por diante. Você vai modificando lá e vai conseguindo encontrar valores diferentes. Entrando agora bem nessa área de estratégia de sensoriamento, aqui é toda a metodologia que a gente faz para poder conseguir realmente identificar algo. Como o material é fluorescente, o ideal é que ele fosse como um teste de gravidez, que você pinga lá a substância, né? No caso do teste de gravidez, a pessoa pinga lá a urina e muda de cor. E aquilo pode dar um indicativo se a pessoa está grávida ou não. Porém, no caso da emissão, o olho humano é complicado ele perceber essas pequenas variações, né? Uma variação tão discreta assim de luz, de cor. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer os espectros de absorção e de emissão, né? Então, a gente grava todo o espectro, de emissão, a gente faz as titulações, então tem muita coisa envolvida aqui. Depois disso, nós fazemos um tratamento de dados, a gente tem várias planilhas, tudo isso para chegar na nossa parte analítica. Tá? Que aqui é o que nós somos químicos, né? A gente está aprendendo, a cada dia a gente aprende um pouco aqui. Eu realmente não me considero assim, um especialista, eu sou de longe nisso daqui. Aqui, quem estuda muito isso daqui é o pessoal da área de informática, né? Tem gente atualmente usando para trabalhar com esses dados, com análise de dados, o machine learning, né, com a aprendizagem de máquina, tem gente usando redes neurais, né, e diversas ferramentas estatísticas. Então, a gente usa geralmente PCA, LDA e outras das ferramentas que são as mais comuns usadas em quimiometria. Certo? A gente consegue, de tudo isso, obter uns gráficos, resposta que você pode depois identificar e predizer, né? Que amostra você vai ter. Mas depois de tudo isso, realmente é um trabalho árduo até chegar aqui. Mas uma vez você montou o banco de dados, uma vez foi informado,
fica fácil. Você realmente pode fazer no futuro como se fosse um teste de gravidez. Você pode pegar, por exemplo, você quer uma... Eu vou chutar uma coisa aqui, tá? Digamos que você tem doença celíaca e você tem alergia ao glúten. Aí você vai comer o glúten, ou mas se você vai comer alguma coisa, você quer saber se tem glúten. Você pode pegar, aí você pega um pedacinho do alimento, coloca lá no seu teste, como se fosse um teste de gravidez, ele muda de cor. Ou ele tem uma carinha, né? Feliz ou triste, dizendo se tem ou não tem um glúten. Então, é assim que é feito. Existe um banco de dados dentro do meu sensor lá, que no fim ele vai fazer todo esse processo até chegar aqui. Mas o começo é um espectro. Então, depois que a gente grava todos esses espectros, todas as possibilidades possíveis, e usando essas análises quimiométricas, como eu comentei, você pode até prever como será quando você mudar a concentração. Por isso que eu consigo chegar em algo desse tipo. Tá? Então, acaba que tem muita física, química e estatística aqui dentro. Programação, né? Então, aqui foi um dos trabalhos que a gente fez, por exemplo, para quantificar proteínas. Aqui foi um ponto quântico que a gente sintetizou a partir de ácido cítrico. Então, dá para ver aqui a absorção dele. E aqui é luz visível e luz ultravioleta. A gente vê que ele emite no azul. Depois a gente excitou esse material em vários comprimentos de onda e viu que ele era dependente, né, com excitação. A emissão dele era dependente da excitação. Aí aqui, depois de todo aquele processamento que eu comentei, a gente fez o banco de dados, tudo bonitinho, a gente chegou nisso daqui, que é um gráfico resposta, e quanto mais distantes estiver esses clusters, cada pontinho desse foi cada teste que a gente fez. Então, quanto mais distante um do outro, significa que o nosso processo ele está conseguindo identificar bem. Por exemplo, se tocou um C, se eu tiver uma amostra de sangue, isso aqui é tudo ao mesmo tempo, tá? Aqui eu tenho 8 proteínas diferentes na amostra e ele consegue identificar quantas proteínas eu tenho. E até se eu tiver um banco de dados bem robusto, eu posso até quantificar. Tá bom? Aqui a gente pode ver que o HSA e o BSE ficaram um pouco próximos, né? Aí outro exemplo aqui de identificação foi para pesticidas em alimentos. Aqui a gente usou arroz, pimentão, cenoura, para conseguir identificar 5 pesticidas aqui. Com essa quantidade de 5 ppm, né, 5 partes por milhão, a gente consegue ver que eles estão bem separados. Então, a gente também consegue identificar bem. Então, no futuro, a gente quer chegar nisso daqui, um lab on chip, né? Existe até uma revista dedicada a isso, da Royal Society of Chemistry, que seria o quê? Você pinga lá uma amostra, sei lá, você tem, como eu falei, o caso do glúten, mas imagina você ter também uma alergia à lactose ou... Oi? Imagina, estou atrapalhada aqui, nem lembrei. E aí, como é que foi? Oi, Cíntia. Ô, Cíntia. Oi, Eu acho então, que... Peraí, eu vou mutar o microfone aqui. Nem eu. Cíntia? Pronto, tenta agora. Pronto, pode ir. Tá, tudo bem. Aí a ideia era aqui, ó, imagina, tem um sangue, né? Você bota uma amostra de sangue e imagina, no mesmo local, essa amostra de sangue sofre um tratamento, né? Aqui tem a extração de plasma. Isso aqui não é, eu peguei da literatura, tá? Eu não cheguei nisso ainda não. Aí ele é tratado, a amostra é tratada como se fosse um laboratório, depois é dividida aqui e você consegue chegar nos canais e identificar o que tem lá no sangue. Hoje em dia, já tem desses chips aqui, mas não são baseados em ponto quântico de carbono, tá? Eles conseguem ver quantidade de açúcar, alguns hormônios. Imagina, a gente sabe que quando você vai ter um ataque cardíaco, boas horas antes, começam a liberar aquelas moléculas sinalizadoras. Então, imagine, se você tiver um chip desse implantado no seu corpo, que está sempre fazendo a leitura, e no seu smartwatch, né?
lá que você tem, ele já indica lá, opa, vá para o hospital. Então, essa é a ideia no futuro. E isso daqui, né, pela quarta revolução industrial, alguns dizem que vai até deixar de existir alguns desses laboratórios de análises clínicas. A gente vai, por exemplo, de Covid, né, como está na pandemia, você para saber, se você não for usar o teste rápido, você vai lá, faz uma coleta, né, do seu sangue no hospital, e às vezes você espera 2, 3, 5 dias para saber se está com Covid ou não só Covid, né, qualquer outra coisa. Agora, imagine você ter na palma da sua mão, como se fosse um laboratório, que você coloca a amostra é tratada dentro desse recipiente, e no fim ela já vai te dar tudo que tem lá dentro. Então, a ideia é essa, você ter um laboratório em um chip, certo? Então, é para ir nesse sentido que a gente está caminhando, certo? E assim, eu estou aqui, eu fiquei tendo esse seminário sempre olhando o tempo, eu acho que eu estou em tempo, ainda bem. Aí eu queria agradecer às entidades de fomento, né, que sempre acompanham a gente e fornecem subsídios para a gente conseguir fazer essa pesquisa. E, assim, essa é uma das linhas de pesquisa que eu tenho lá. Quem quiser saber de outras, vocês podem estar lá naqueles sites que eu comentei. Eu também queria, mais uma vez, agradecer à organização da Sociedade Brasileira de Biofísica, que me fez esse convite. Me senti super honrado. E também agradecer à minha equipe, tá? Que essa foto aqui foi bem antes da pandemia, tá bom? Dá para ver que eu estou de barba aqui, né? No vídeo aqui, eu estou sem. Então, eu estou em uma equipe muito boa, a gente consegue produzir muitas coisas interessantes. E era isso, tá bom? Obrigado a todos, vou estar aberto às perguntas. Pierre, sua aula foi fabulosa. Eu acho que eu estou vendo as reações pelos alunos aqui no meu grupo no chat. A sua apresentação está toda printada. Gente, fiquem tranquilos, viu? Essa aula vai ser disponibilizada no YouTube da Sociedade Brasileira de Biofísica. Você falou que se sentiu honrado com o convite, mas eu acho que eu posso falar em nome da sociedade. Nós que ficamos honrados com a sua palestra. Muito didática. Acredito que os estudantes, eles viram uma perspectiva muito grande de nanotecnologia e de aplicações. E agora eu abro espaço para as perguntas, né? Quais são as perguntas, as dúvidas de aplicações que vocês gostariam de fazer, tá? Esse espaço está aberto. Os estudantes que já têm tem uma pergunta da Eli aqui, Pierre, que ela tá falando o seguinte: em relação à quantificação de proteínas, as nanoestruturas de carbono se ligam aos mais variados tipos de proteínas, é isso? Como essas proteínas elas são diferenciadas? Eu acho que aquele seu gráfico de PCA com as elipses de confiança, esse gráfico é muito bacana. Isso. É por isso que a gente tenta, eu não coloquei aqui, talvez na próxima semana eu coloque, mas é por isso que a gente tenta, às vezes... Bem, o ponto quântico de carbono, na verdade, ela é uma molécula sensora, né? Ela interage com o meu analito, com a substância que eu quero analisar, de forma diferente. Então, a gente fez o seguinte, a gente pegou um trabalho e colocou só hidroxilas na superfície do ponto quântico, em outro a gente colocou aminas. Então, a gente pode modificar a superfície, porque cada grupo desse, né, que você faz, ela pode interagir mais fortemente ou mais fracamente. E são essas interações que fazem com que a minha emissão, aqui nesse gráfico, por exemplo, ela diminua ou aumente. Eu posso ter as duas coisas. Eu posso colocar metais também, eu posso botar 2 pontos quânticos diferentes na mistura, porque quanto mais informação eu tiver, mais preciso vai ser o meu resultado. Então, para responder a pergunta, e obrigado pela pergunta, viu? A sua pergunta foi muito pertinente. Isso aí realmente é o segredo. Você tem que fazer com que haja uma interação mais forte ou mais fraca do seu material. Você tem que fazer com que esse sinal mexa. Se você fez um ponto quântico e colocou
no plasma sanguíneo e nem mexeu a emissão, ele não está servindo, entendeu? Aí a gente tem a tentativa e erro, você vai fazendo e colocando até ver essa variação. Tá? Espero ter respondido. Ela disse que entendeu e agradeceu. Muito obrigada. Pierre, eu tenho uma dúvida. Atualmente, vocês já têm alguma perspectiva de ou produzir algum ponto quântico para essa aplicação em sangue que você mostrou aí no slide, que seria uma aplicação futura, né? Do sensor. Isso. A gente começou, a gente não publicou isso, mas eu posso falar. A gente começou com sangue realmente para COVID, para fazer teste rápido. A gente teve uns resultados bem interessantes, mas aí foi logo no começo, aí 7, 8 estudantes do bloco inteiro lá do pessoal pegou COVID. Porque para trabalhar com esse tipo de material tem que ter segurança, né? Tem que ter um nível de segurança lá. E a gente trabalhava com plasma, e eu queria muito trabalhar era com a secreção nasal, porque a quantidade de vírus que tem no sangue é muito baixa, a secreção nasal é bem alta. Só que o nível de segurança para esse tipo de amostra é maior ainda. Alto, é altamente contaminante, né? Aí acabou que o pessoal lá, eles estão dedicados mais estão bem dedicados, porque eles trabalham muito com câncer de sangue, né? Lá, e eles atendem também, com leucemia. E com essa parte genética também, eles veem modificações cromossômicas lá de pacientes. Aí acabou que a gente meio que deu uma pausa nesse negócio, mas a gente estava realmente trabalhando com isso daí. Eu nem pensei em COVID, eu imaginei exatamente essa questão de alterações genéticas que afetam o tecido sanguíneo e que podem seriam extremamente beneficiadas com esse tipo de aplicação, né? Inclusive, assim, porque a gente faz lá no laboratório. Mas assim, se você tiver no sangue alguma molécula sinalizadora, alguma substância, hormônio, alguma coisa desse tipo, é passível de funcionar esse tipo de coisa. Qualquer, viu? Assim, colesterol alto, eu sei também, câncer de próstata, né? Tem um exame de sangue que o pessoal faz também, se você conseguir pegar, é passível de identificar, então as possibilidades são imensas. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais perguntas. Pierre, eu quero te agradecer mais uma vez imensamente e agradecer em nome dos estudantes a disponibilidade do material, do livro, né, que você vai deixar aí para a moçada. Eu vou pegar o site, vou colocar lá bem direitinho para o pessoal acessar o seu material. Ô, Lu, tá bom, Pierre? Acho que tem Vocês mais uma podem pergunta divulgar, aqui. viu? Tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui, desculpa. Tem. Imagina, desculpa eu atrapalhar. Não, obrigada, agora Lei. no finalzinho, desculpa. A Maria Isabela, ela está perguntando assim, Pierre, gostaria de parabenizar o professor pela belíssima atuação na área. Gostaria de saber sobre a atuação dele nos sistemas magnéticos, se possui infraestrutura própria para análises relaxométricas dos sistemas e imagens de pequenos animais. Realmente eu não tenho, lá na UFC, para a parte de magnetismo, a gente não tem. O pessoal do Rio Grande do Norte, de Natal, eles têm o VSM, eles têm alguns equipamentos desse tipo. Eu usava muito eu mandava muita amostra para o pessoal do Chile, que eles têm lá, né, eles trabalham com semicondutores, trabalhavam, né, e eles tinham equipamentos para fazer isso. E assim, para fazer essa parte, se for o tempo de relaxação que ela está se referindo, T1 e T2 em animais lá, eu consegui em Portugal. Mas tem hospitais, né, aqui no Brasil que fazem isso. Eu nunca consegui não aqui, eu nunca fiz, na verdade. Mas eu tenho trabalhos com isso, eu tenho 2 trabalhos de alunos meus que a gente fez esse tipo de coisa, viu? Se quiser depois eu posso até mandar contatos lá na frente. Viu, Isabela? Rola uns contatos. Gente, porque ciência é assim, né? Ciência é interação.
Isso. a gente não tem tudo nos nossos laboratórios, né? Na verdade, o que eu tenho, eu uso muito, assim, de todo mundo. Eu tenho mais, eu costumo brincar dizendo que eu tenho mais a cozinha, que é onde eu fabrico os materiais, as amostras. E, assim, aí depois eu vou espalhando. A gente tem uma central analítica na UFC que cada ano que passa a gente está conseguindo modernizar um pouco mais. Tem aí o pessoal do Maranhão também, ó. O professor Luciano faz a força atômica para mim, o Alan faz ativação de raio-x. Nossa, a gente precisa realmente de todo mundo. É. A Isabela está agradecendo, tá? Deixa o contato, por favor. Então tá, gente. Samuel tá parabenizando e dizendo que a apresentação foi excelente, Samuel Veloso. Obrigado, Pierre, muito Samuel. Samuel me obrigada. ajudou. Oh, Meu muito aluno. obrigada mais uma vez, de coração.